Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Minatitlán, Veracruz, República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, onde disse: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos 4 seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e a glória e o poder para todos sempre. Para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram ao Deus, e adoraram o que vive pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é o mistério do livro dos 7 selos. Este livro dos 7 selos na destra de Deus é o título de propriedade de toda a criação. E aí estão os nomes de todos os filhos e filhas de Deus. Aí estão os nomes de todos os primogênitos de Deus. Aí estão os nomes de todos os membros da Igreja de Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. E toda pessoa que viria formar parte da Igreja de Jesus Cristo tem seu nome escrito neste livro. E agora, esse título de propriedade o teve uma vez Adão, antes de pecar. Mas depois, quando pecou, esse livro foi regressado ao dono original, que é Deus, para que assim o inimigo de Deus, o diabo, não pudesse tomar este livro.
porque sendo o título de propriedade, quando uma pessoa tem o título de propriedade de alguma propriedade, e está em seu nome, de quem é essa propriedade? De quem tem o título de propriedade. E agora Deus tem em sua destra o título de propriedade. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele disse, minha é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E agora, esse título de propriedade permanece na destra de Deus, na mão de Deus, até que Cristo, o Cordeiro de Deus, realiza a obra de redenção na cruz do Calvário e em seguida sobe ao céu e intercede por todos os que têm seus nomes inscritos no céu. E de era em era, foi-se cumprindo o conteúdo desse livro, os nomes das pessoas que estão escritas aí. Encontramos que de etapa em etapa, de era em era, estiveram recebendo a Cristo como seu Salvador, estiveram assim obtendo o perdão de seus pecados, e estiveram recebendo o Espírito de Cristo e, consequentemente, estiveram recebendo o novo nascimento. E assim o título de propriedade, quanto aos filhos e filhas de Deus que estão escritos neste livro, vejam vocês, esteve se cumprindo esse título de propriedade. Também nesse título de propriedade nos mostra também o programa divino e todos os filhos de Deus, e também nos mostra como o inimigo de Deus, o diabo, se levantaria contra os filhos de Deus através das diferentes etapas ou eras. E aí são apresentadas todas essas etapas pelas quais os filhos e filhas de Deus, durante a dispensação da graça, passariam, e logo durante a dispensação do reino. E como o inimigo de Deus os perseguiria. Tudo isso está contido nesse título de propriedade, esse livro dos 7 selos. Mas tudo está aí em símbolos. Foi dado em símbolos, e esses símbolos têm que ser cumpridos. Ainda quando João recebeu a revelação deste livro, ainda a história deste livro não estava escrita. Portanto, tem que ser cumprido o conteúdo deste livro. Todas essas profecias contidas nesse livro em forma simbólica têm que ser cumpridas. E para o último dia, quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, e isso é quando entraram até o último dos escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo e for reconciliado com Deus e obtém assim um novo nascimento, em seguida Cristo já terminará sua obra de intercessão no céu, sobre o trono do Pai no céu, lá no céu, que é o trono de intercessão, o assento de misericórdia, enquanto há sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo no trono de intercessão no céu, Deus não pode destruir a raça humana. Deus não pode enviar o juízo divino da grande tribulação sobre a raça humana, enquanto Cristo estiver no céu, no trono de intercessão. Mas Cristo, quando terminar sua obra de intercessão, quando tiver feito a intercessão até pelos últimos dos escolhidos de Deus, que tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, em seguida sairá do trono de intercessão, tomará esse livro e abrirá esses selos e fará sua reclamação e ressuscitará os mortos em Cristo em corpos eternos, e a nós, os que vivemos, nos transformará. Agora, antes de que Cristo tome esse livro e o abra no céu, antes disso, nos é mostrado as coisas que vão sendo cumpridas, as que já foram cumpridas durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, das quais o reverendo William Branham falou e trouxe a revelação dessas coisas que aconteceram nas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E para este tempo final, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, estará nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final, que estão contidas nesse título de propriedade, e cada uma delas se irá cumprindo de acordo como estão escritas, mesmo que estejam em símbolos, mas esses símbolos, porquanto são símbolos proféticos, têm que ser cumpridos. E logo que se complete a obra de redenção, logo que se complete o recolhimento de todos os escolhidos de Deus dentre os gentios,
pelo Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, no último dia, assim como fez em eras passadas por meio dos mensageiros anteriores, quando se complete o número dos escolhidos de Deus, então Cristo sairá do trono de intercessão. E tomará esse livro, o abrirá no céu, e já não haverá mais sangue no trono de intercessão para as pessoas receberem a Cristo como seu Salvador, porque já será muito tarde, porque a porta da misericórdia já terá se fechado. Recordam que as virgens fatos e as virgens prudentes representam o cristianismo completo? E 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Ou seja, que parte do cristianismo não recebeu o azeite, que é o Espírito Santo, e, consequentemente, não recebeu o novo nascimento. Entretanto, outra parte do cristianismo recebeu o Espírito Santo e recebeu o novo nascimento. E agora as virgens prudentes são as que receberam o Espírito Santo, o azeite, e entram com Cristo às bodas na segunda vinda de Cristo. Disse, e veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas, e se fechou a porta. Em seguida vieram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele lhes dirá, em verdade vos digo que não sei de onde sejais. E agora, vejam vocês, isto está nesta parábola no capítulo 25, versículos 10 ao 13 de São Mateus. Também no capítulo, vamos ver, em São Lucas capítulo 13, vamos ver o que nos disse aqui, já que é uma profecia que tem que ser cumprida nesse tempo final. Vejamos o que diz, capítulo 13 de São Lucas, versículos 22 ao 26, disse, e percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Agora vejam como em 2 lugares, na parábola das 10 virgens e nesta outra parábola, encontramos que Cristo fala da porta e disse que esta porta será fechada. E quando for fechada, pois ninguém poderá entrar por ela. E Cristo é essa porta. E Cristo é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, porque Ele é quem tem a chave de Davi. Agora podemos ver que a porta da misericórdia será fechada quando Cristo sair do trono de intercessão, e já não haverá mais sangue lá no trono de intercessão. Portanto, não haverá mais misericórdia para as pessoas que quiserem procurar a misericórdia de Deus. Já terão que ater-se ao juízo divino, que há de cair sobre a raça humana, o juízo da grande tribulação. Por isso é tão importante, enquanto a porta está aberta e Cristo está no trono de intercessão no céu, e a misericórdia, entrar por esta porta, entrar pela porta da primeira vinda de Cristo e receber a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, antes que se feche esta porta de misericórdia. Porque depois as pessoas terão que ater-se ao juízo divino que tem que vir sobre a terra, o juízo da grande tribulação. Agora, este livro misterioso dos 7 selos, sendo o título de propriedade, encontramos que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno para tomar este livro e abrir esses selos, exceto nosso parente redentor, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual se fez homem e habitou entre nós para pagar o preço da redenção, levar nossos pecados, nos limpar com seu sangue precioso e nos dar seu Espírito Santo e assim produzir em nós o novo nascimento. Agora, somente Cristo é digno de tomar esse livro do céu, da destra de Deus, e abri-lo no céu. E logo em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, Cristo, o anjo forte que desce do céu, vem com o livrinho aberto em sua mão. O anjo forte que vem com seu rosto como o sol.
e com o arco-íris ao redor da sua cabeça, e com seus olhos como chamas de fogo e seus pés como coluna de fogo. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, vem com esse livrinho aberto em sua mão e clama como quando ruge um leão, porque vem em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E 7 trovões emitem suas vozes, é a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia. E agora, Cristo entrega este livro já aberto, o entrega a um homem, João o apóstolo lá, o qual é tipo e figura do profeta mensageiro da dispensação do reino, que estará neste último dia presente na segunda vinda de Cristo para receber da mão de Cristo esse título de propriedade e comer esse título de propriedade como comeu João lá, em tipo e figura do que acontecerá nesse tempo final. E sendo que é o título de propriedade dos céus e da terra, com a vinda desse livro à terra, a igreja de Jesus Cristo, ao mensageiro da era da pedra angular, virá a restauração à vida eterna física de cada filho e filha de Deus. E o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo que comerá esse livro será restaurado. Tudo o que Adão e Eva perdeu na queda será restaurado à vida eterna, com corpo eterno e com todo o poder divino que Deus tinha dado ao ser humano. E será a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E também todos os escolhidos de Deus que estarão vivendo nesse tempo final, os quais estarão escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, serão restaurados também à vida eterna. Ele dará, nesse título de propriedade, lhe dará desse livro, dos 7 selos, lhe dará dele na forma de mensagem. Eles comerão esta mensagem, receberão esta mensagem. Isto é estar comendo esse título de propriedade para serem restaurados no último dia, para terem a fé, para serem transformados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, sendo a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam tudo o que está prometido para acontecer neste tempo final, para assim sermos restaurados à vida eterna da qual Adão e Eva caiu. Para isso é que Cristo vem, o anjo forte, o mensageiro a Israel, mas vem primeiro à sua igreja. Para quê? Para trazer o título de propriedade do livro dos 7 selos e entregar ao mensageiro da era da pedra angular no último dia, para que eu coma e em seguida profetize sobre muitos povos, nações e línguas, todas as coisas que hão de acontecer sobre a terra. E para que seja restaurado a vida eterna, o anjo mensageiro de Jesus Cristo e também todos os escolhidos de Deus no último dia, todo o corpo místico de Cristo que estará vivendo no último dia será restaurado à vida eterna, e também os mortos em Cristo que já partiram serão restaurados à vida eterna, sendo ressuscitados em corpos eternos e glorificados. E assim todos seremos restaurados à vida eterna e teremos um corpo igual ao de Jesus Cristo, um corpo glorificado, e seremos assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E em seguida, então, poderemos ver nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E logo estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias, já no corpo novo, mas depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, a casa do nosso Pai Celestial, onde estão nos esperando nesta grande festa. Agora, esse corpo novo é um corpo glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo, e é um corpo jovenzinho, que representará para toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade. Cristo, quando ressuscitou em um corpo glorificado, Deus glorificou seu corpo. E por isso, quando ressuscitou, seus discípulos não o conheciam, e também Maria Madalena também não o conhecia. E dizia ao Senhor, sem saber que era o Senhor, crendo que era o jardineiro ou o hortelão, dizia-lhe: se você o tomou, diga-me onde está. Mas esse jovem disse Maria. E quando disse Maria, ela reconheceu a voz, mesmo que não reconhecesse o corpo, porque estava glorificado, mas reconheceu a voz. E quando reconheceu a voz, disse-lhe: Senhor, Rabi. E aí o reconheceu. E ele se identificou com ela.
uma mulher foi a primeira que viu a Jesus Cristo ressuscitado. E agora os discípulos de Jesus Cristo também não reconheceram, também não sabiam que aquele corpo que eles estavam vendo era Jesus Cristo ressuscitado. Tinha sido ressuscitado e agora estava ressuscitado e glorificado. Portanto, no corpo glorificado no qual ressuscitarão os mortos em Cristo, será jovem de 18 a 21 anos de idade. E se você tem familiares que foram crentes e partiram e tinham 70 ou tinham 90 anos, você tem que estar esperando o regresso deles em um corpo jovenzinho de 18 a 21 anos, em um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. Portanto, quando aparecerem, não esteja esperando que lhe apareça um anciãozinho ou uma anciãzinha, a não ser um jovem de 18 a 21 anos. Ele dirá: eu sou fulano de tal ou fulana de tal. Recordas? Você dirá: não recordo o seu corpo, mas lhe dirá: mas recordas tal coisa, é verdade? Recorda aquela ocasião em que estivemos falando de tal e tal coisa? Recordas isto outro? Recordas isto outro? Recorda aquilo outro? Sim, eu recordo aquilo, que estive falando com fulano de tal, pois eu sou fulano de tal. Eu sou aquele que esteve contigo falando. Ou eu sou tua mãe, ou sou teu pai, depende de quem for. E você dirá: glória a Deus, ressuscitou no corpo eterno e jovenzinho e glorificado, como estava prometido por Cristo. E quando os virmos ressuscitados, nós seremos transformados e teremos também o novo corpo. Por isso é que Cristo, quando terminar sua obra de intercessão no céu, ele tomará esse título de propriedade e então fará sua obra de reclamação. Abrirá esse título de propriedade no céu e reclamará todos os que ele redimiu com seu sangue precioso. Ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará. E nos restaurará a todos a vida eterna, a herança eterna. Porque esse título de propriedade, vejam vocês, contém a herança completa. Esse é o título de propriedade de toda a criação. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus de toda a criação. E agora, com a abertura desse título de propriedade, é que seremos restaurados à nossa herança, como foi tipificado na festa do ano do jubileu, em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde encontramos que no dia 10 do 7º mês de cada ano, o dia da expiação, nesse dia, cada 50 anos, o ano 50, chegava o ano do jubileu. Era o ano da redenção, onde os escravos ficavam livres e regressavam às suas famílias. E as propriedades das pessoas que tinham perdido suas propriedades, ou porque as tinham vendido, ou porque as tinham tirado em algum pleito, disputa por alguma dívida que tinham, no ano do jubileu, ficavam livres estas propriedades e retornavam ao seu dono original. E o dono original retornava à sua propriedade, à sua herança. Por isso é que Deus estabeleceu que a terra, no meio do povo hebreu, não se venderia para sempre. No ano do jubileu, retornaria a seu dono original. E agora podemos ver que, embora no jardim do Éden, o diabo, por meio da serpente, enganou a Eva e fez cair a raça humana em pecado, e fez que a raça humana perdesse temporariamente sua herança, sua propriedade, e o diabo se apoderou da herança dos filhos de Deus. E por isso o diabo esteve governando este planeta Terra, porque ele é o príncipe das trevas. E ele é o príncipe, o rei dos ares. E ele é o príncipe que esteve governando este planeta Terra. Mas vejam vocês, para o tempo final,
a liberação de todos os filhos de Deus virá como veio a liberação do povo hebreu no Egito. Seremos libertados, os mortos em Cristo ressuscitados, e nós os que vivemos transformados. E então estaremos livres completamente, regressaremos à nossa herança da vida eterna. E a tudo o que Adão e Eva perdeu, a tudo o poder que perdeu Adão e Eva e a herança do planeta Terra completo. Por isso é que para o tempo final, todas estas coisas estarão acontecendo. Cristo terminará sua obra de intercessão no céu e reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso ao tomar o livro, o título de propriedade, o livro dos 7 selos do céu. Agora podemos ver que isto foi refletido tanto no Antigo Testamento, lá no tempo de Ezequiel, como no tempo de Jeremias. E por isso é que foi dado a Ezequiel e também a Jeremias um livro para que o comessem. Isso é tipo e figura desse título de propriedade, o qual no último dia Cristo o toma no céu, abre-o no céu e o traz à terra, Apocalipse capítulo 10, e dá um homem para que o coma. Para que eu coma esse título de propriedade, para que então profetize sobre muitos povos, nações e línguas, e venha a restauração de todos os filhos e filhas de Deus, e sejam todos restaurados à vida eterna, nós os que vivemos e os mortos em Cristo ressuscitados e restaurados à vida eterna com corpo eterno e glorificado. E assim todos seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os filhos e filhas de Deus voltarão a terem vida eterna em um corpo eterno e o poder sobre todo o planeta Terra. Porque os filhos e filhas de Deus são os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, sobre o planeta Terra completo, porque são herdeiros e co-herdeiros com Cristo do planeta Terra, de todas as nações, do povo hebreu, dos gentios e de tudo o que há no planeta Terra. Os escolhidos de Deus são os herdeiros, juntamente com Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, Senhor nosso. Assim nos fala São Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, e também em muitas das suas cartas. E agora, em Romanos, capítulo 8, nos fala sobre a manifestação dos filhos de Deus, que é a restauração à vida eterna. É a restauração dos filhos de Deus à vida eterna em um corpo eterno. Isso é a adoção, ou seja, a redenção do corpo. Porque nosso corpo receberá a redenção, ou seja, a transformação. Voltará nosso corpo a ser um corpo eterno, jovenzinho por toda a eternidade e glorificado para viver com Cristo por toda a eternidade e reinar com Ele por toda a eternidade. Por isso é tão importante esse livro dos 7 selos, porque é o título de propriedade dos céus e da terra, é o título de propriedade de toda a criação, é o livro da vida do Cordeiro, onde estão nossos nomes escritos. E esse título de propriedade foi se cumprindo seu conteúdo de etapa em etapa, e nesse tempo final estão se cumprindo as páginas do livro dos 7 selos correspondentes a este tempo final. E o que falta para mais adiante também se cumprirá. Vimos o mistério do livro dos 7 selos. É o título de propriedade dos céus e da terra, é o livro da redenção, é o livro da vida do Cordeiro, onde estão nossos nomes escritos desde antes da fundação do mundo. E esse livro esteve se materializando na forma da Bíblia e também através da história da Igreja de Jesus Cristo. O conteúdo desse livro esteve se cumprindo na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esteve se cumprindo tudo o que contém este livro e esteve se vendo que na Igreja de Jesus Cristo, durante as diferentes etapas, houve perseguições contra ela, o qual também está profetizado neste livro. E como está escrito, assim teve que ser cumprido. E o que está escrito para este tempo também tem que ser cumprido. O arcanjo Gabriel disse a Daniel: eu te mostrarei, eu te revelarei
o que está escrito no livro da verdade. Vean aquí, Vejam aqui en el capítulo no capítulo 10, 10, verso versículo 16 en adelante, dice: 16 em diante, disse: Pero he aquí, uno con E semejanza eis de que hijo de uma como hombre, semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? al instante, Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. y aquel que tenía semejanza de E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez, e me y me dijo: fortaleceu, e disse-me, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, anima-te. mientras él me hablaba, E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse-me, sabes por que eu vim a ti? ahora tengo que volver Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me ajudou contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. el arcángel. Ou seja, o arcanjo Miguel foi quem ajudou ao arcanjo Gabriel Para ese cambio para essa mudança iba a llevarse a cabo, que ia se realizar no reino dos gentios. iba a llevar a cabo Ia se realizar a mudança de los pechos y brazos de dos plata peitos e braços de prata ao ventre e coxas de bronze. Ou seja, ia se realizar a mudança do Império Medo-Persa ao Império da Grécia. estos arcángeles Vejam, estes arcanjos tienen que ver con esos cambios, têm a ver com estas mudanças. São enviados por Deus ver con esos e tem a ver com essas mudanças no meio do reino dos gentios, como também tem que ver com todos os movimentos no meio do povo hebreu. Por isso, vejam vocês também o que nos disse o arcanjo Gabriel no capítulo 12, versículo 1 em diante. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo o que estiver achar escrito naquele livro. Ou seja, 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais estão escritos aí no livro, e serão libertados. E para esse tempo se levantará o arcanjo Miguel, o qual é o príncipe que está da parte dos filhos de Israel. E o arcanjo Gabriel é o príncipe que está da parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver este misterio del este mistério do livro dos selos deste título de propriedade, e podemos ver como para la iglesia de Jesucristo para a igreja de Jesus Cristo a ajuda da parte de esa dimensión dessa dimensão espiritual, onde o arcanjo Gabriel é enviado e anjos são enviados para ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo, como também o arcanjo Miguel é enviado ao povo hebreu para ajudar o povo hebreu nas diferentes etapas da vida do povo hebreu. Ahora podemos ver Agora podemos ver cuando el arcángel que Gabriel quando o arcanjo Gabriel necessita ajuda, aí está o poderoso arcanjo Miguel com seu exército poderoso, e se une ao arcanjo Gabriel e ao exército do arcanjo Gabriel e obtém a vitória. y se cumple. E se cumpre o que está escrito no livro da verdade. Ahora podemos ver Agora podemos ver o mistério do livro da verdade, do livro dos 7 selos, que se encontra na destra de Deus, na destra do que está sentado no céu, o qual Cristo toma, abre no céu e em seguida o traz à terra e o entrega a um homem. Vejam, esse livro que ninguém podia nem olhar nem abri-lo no céu, agora é entregue a um homem para que o coma, porque esse é o lugar onde tem que estar esse livro. Depois de estar na mão direita de Deus, tem que vir e estar dentro de um homem. Um homem comer, digerir ese libro, digerir esse livro, luego profetizar. para em seguida profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, para assim Deus estar manifestado em toda a sua plenitude nesse homem e realizar seu programa correspondente ao último dia e poder
assim restaurar todos os filhos e filhas de Deus, os que partiram, ressuscitá-los em corpos eternos, e aos que vivemos, nos transformar e todos sermos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam o simples que é tudo, e vejam o importante que é esse livrinho, esse livro selados com 7 selos na destra de Deus, o qual Cristo toma, abre do céu e o traz à terra aberto e o entrega a um homem. Agora, podemos ver que para este tempo final é que ele tomou o livro, abre no céu e em seguida o traz à terra e o entrega a um homem que será seu anjo mensageiro, o qual o come e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, todas as coisas que devem acontecer sobre todos os povos, nações e línguas. E dará a conhecer os juízos divinos que virão sobre a raça humana, porque ele obterá toda esta revelação da parte de Deus para dar a conhecer, e assim todo ser humano poderá saber as coisas que têm que acontecer, estar acontecendo nesse tempo final. Porque esse homem, esse profeta, o anjo de Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, será como um televisor que estará transmitindo Deus por meio dele, desde seu trono no céu, estará transmitindo por meio desse profeta à raça humana o que vai acontecer na terra. E graças a Deus que Deus terá na terra um televisor, ou seja, um televisor é um que vê. Um que estará vendo em outra dimensão, a dimensão de Deus, e estará transmitindo à raça humana as coisas que têm que acontecer, de acordo ao que Deus estará falando desde seu trono. E então, os seres humanos poderão saber claramente que Deus desde seu trono estará falando e estará fazendo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta noite, lhes dando testemunho do mistério do livro dos 7 selos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós os que vivemos sejamos transformados e sejamos todos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Já que falamos deste título de propriedade, e com a tomada deste livro por Cristo da mão direita de quem está sentado no trono, e a reclamação que ele faz de tudo que redimiu com seu sangue, nós seremos transformados e seremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, e esse também é o desejo de Jesus Cristo, que nós sejamos como Ele. E nosso desejo é nós sermos como Ele. E esse é o plano de Deus. E agora, ser como Cristo. Ser como Cristo é a maior coisa que você pode ser. Ser como Cristo com um corpo eterno e glorificado e jovenzinho para toda a eternidade. Ser como Cristo é o maior privilégio que nós teremos. Quanto ao corpo físico, seremos como Ele, pois o mais importante para o ser humano é a vida eterna. E essa vida está onde? Em Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o que nos dá vida eterna, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse nosso amado Senhor Jesus Cristo em São João capítulo 14. Agora conhecemos qual é o caminho da vida eterna, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele é a única verdade, e Ele é a única vida eterna. Ser como Cristo. E Ele o prometeu, e consequentemente vamos ser como Ele. Nós cremos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração.
E Ele o prometeu e nos tornará fisicamente como Ele, com um corpo glorificado e eterno. Já nos deu o corpo teofânico e nos dará o corpo físico e eterno e glorificado. Portanto, nós caminhamos nesta terra regozijados, agradecidos a Cristo, com a fé posta em Cristo, com a fé posta em Cristo, nosso Salvador. Assim caminhamos e esperamos nossa transformação, com a fé posta em Cristo. E assim, com a fé posta em Cristo, caminhamos em frente servindo a Jesus Cristo, nosso Salvador, até que sejamos transformados, porque Ele prometeu. E se alguém for antes, retornará de novo, mas em um corpo eterno. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Boa noite.